Eu nunca tive um plano B, assim, desde pequeno, eu sempre me vi como arquiteto. Eu vendi tudo e eu vim na cara e na coragem. Não recebia nada de ninguém, eu só queria trabalhar para todo mundo. Comecei a postar, comecei a seguir várias construtoras, fiz um Insta de arquitetura. Eu não tinha os clientes, eu criava os projetos, assim, o dinheiro não ganhava de lado nenhum, mas eu tava em todas. Eu olhava meu Instagram, parecia que eu tava fechando o projeto da praia inteira, né? Quem sabe vender nunca vai passar fome, não tem. Qualquer coisa que você pegar, você vai ter que vender para alguém, né? Gosta de compartilhar. O que eu acredito, eu vendo. Nós agradecemos por esse dia, pela saúde, pela casa, pela família, por tudo. Também abençoa o Miguel, seu trabalho, e mostrar que é possível sim ser uma referência como o Nando hoje tem sido. Fortes e corajosos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso canal SMK Cast Empreender com Propósito. E hoje estamos aqui em Itapema, uma cidade que tem despontado pelas suas obras, pela sua arquitetura, famoso Hard Rock Café. Por falar em Hard Rock Café, nós estamos aqui com um convidado de peso. Nós vamos contar a história de alguém que é um vencedor, que tem uma história linda. E seja muito bem-vindos no nosso canal, Nando. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado por a gente estar compartilhando um pouco, principalmente com você, o que você tem feito, né? As histórias que você tem contado para nós, trazendo as pessoas para contarem histórias inspiradoras, né? Então é um prazer receber aqui. A gente não está fazendo isso no espaço de trabalho, então é o nosso espaço de lazer, e isso me deixa mais leve ainda para a gente contar, né? Porque a gente acaba saindo da pressão do trabalho e vindo para cá para descontrair, e o propósito da nossa conversa, acredito que seja justamente contar nossa história descontraída, né? Então, não no ambiente de trabalho, isso eu acho que vai ser bem legal. De maneira leve, né? Até porque o trabalho proporciona isso, né? Hoje é lindo ver você tendo esse momento de lazer com a família, com os amigos, podendo ter aquele lifestyle, que eu sei que tu gosta de um lifestyle legal, que muitas pessoas sonham, mas nem todos conhecem os bastidores, né? Porque hoje as pessoas veem uma foto lá do Nando. Eu sei que o Nando gosta de carros, vai falar um pouquinho aqui para vocês, gosta de esporte, tem esse espaço maravilhoso, mas os bastidores é um processo árduo, né? E para a gente começar, Nando, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem que é o Nando, como é que começou tudo isso, como é que você chegou até Itapema, para a gente começar lá de trás, para o pessoal também se conectar e ver que é possível sim começar de baixo, ser um sonhador, mas entender que tem processos para isso até chegar aonde você chegou hoje. Eu nunca tive um plano B, assim, desde pequeno. Eu sempre me vi como arquiteto, assim, né? Ia na casa dos meus tios, dos familiares, e eu ficava imaginando que, mas fizeram aqui, ou numa reforma, por que não fizeram assim? Eu gostava de pegar o papel e desenhar, enfim, isso desde pequeno. E quando meus pais, vamos mudar a sala aqui em casa, eu queria ajustar os móveis, eu queria fazer as coisas assim. Tinha uma época que mudavam muito os ambientes de lugar, a disposição, né? E era tudo móvel solto, não tinha móvel planejado, né? Então eu gostava de sempre me meter nisso, e era uma paixão. E eu trabalhei dos 15 até os 21 numa loja, que é uma loja surf skate lá em Lais, eu era vendedor da loja. E logo no início, com 15 anos, eles tiveram uma ideia de reformar a loja. E eu falei, não, mas deixa eu desenhar. E eu fui no Paint, eu lembro que eu desenhei o projeto da loja. Tem no meu Instagram o projeto assim postado, e foi executado aquele projeto. E daí depois daquilo acabei desenhando para a dona da loja mais uma cozinha, uns detalhes assim, aquilo tipo foi crescendo. Eu já tinha certeza que era aquilo, eu não tinha uma dúvida, mas foi crescendo ainda um pouco mais. Aí em determinado momento não tinha arquitetura em Lages, só tinha aqui curitibanos. E daí um dia num churrasco eu falei com um tio meu, ele falou, por que tu não vai para lá, tem arquitetura lá? E eu disse, mas não tem como, a gente não tinha condições, né? Nenhuma condição de vir para cá. E daí nesse momento ele falou, não, mas eu tenho um apartamento lá na praia, eu cedo tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, daí eu conversei com um amigo meu, na época o Cauê também, ele tinha apartamento aqui, ele falou, cara, vai, se qualquer coisa fica lá em casa também, no nosso apartamento, o que precisar. E as coisas foram se encaixando para dar certo, eu decidi vir. Eu trabalhava lá na loja, eu tinha um paliozinho, tinha uma motinha, eu falei, cara, vou vender tudo, porque a mensalidade era cara aqui, né? Morava em Itapema, mas estudava em Balneário. E eu vendi tudo e eu vim na cara e na coragem.
E logo no segundo semestre, eu acho que eu comecei a estagiar e eu já tive o contato com o mercado de trabalho, já comecei o escritório que eu trabalhava, ele atendia cliente alto padrão. Então eu comecei a entender e eu pensei assim, cara, é isso que eu quero viver, é aqui que eu quero ficar. Então lá no início, e eu fiquei nesse escritório até o final da faculdade. E assim que eu me formei, eu falei assim, cara, eu acho que... E eu queria um estilo diferente, queria fazer coisas diferentes. Eu falei, acho que aqui não está encaixando mais, eu já tenho que buscar o meu... Só que daí eu já estava no boom do mercado, né? Que prédio saindo para tudo que é lado, para todo dia uma casa sendo demolida, todo dia alguma coisa. Eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar, porque aqui vai ter muito trabalho. E daí para que eu ficasse conhecido, eu ia, tipo, qualquer pessoa que eu soubesse que era conhecido, que eu tivesse a oportunidade de me apresentar e oferecer um trabalho, cara, no início não recebia nada de ninguém, eu só queria trabalhar para todo mundo. Então... Queria servir de alguma maneira. Cara, queria que todo mundo me conhecesse, então, eu comecei a postar, comecei a seguir várias construtoras, fiz um Insta de arquitetura, eu não tinha os clientes, eu criava os projetos, assim, vai ter um lançamento de prédio tal. Eu pegava o folder, pegava a planta e postava apartamento no prédio tal. Daí, tipo, até o consultor ficava assim, ué, só que eu sabia que estava todo mundo vendendo muito, mas de quem que é esse apartamento? Eu digo, pois é, estamos desenvolvendo para um cliente de vocês. Você não quer vir aqui conversar? Quem sabe a gente fazer um showroom, não sei o que. Cara, e daí criei várias coisas, assim, tudo no padrão que eu queria, no estilo que eu queria. E começou a ter uma procura e foi acontecendo meio que natural e rápido, assim, foi muito rápido e já estava legal, assim, a procura. Na época, daí logo que eu me formei, eu tive que devolver o apartamento pro meu tio, que era empréstimo da faculdade, né, e daí eu fui morar lá no apartamento do Cauê, que ele me cedeu, me emprestou. E... Ainda tu não tinha criado Não tinha nada. Só que nesse tempo que eu trabalhei nesse escritório, eu já tinha conhecido muita gente na rua, na praça, sim, corretores, enfim, né? Imagina, morando 5 anos aqui. Mas eu já tinha conhecido algumas pessoas. E daí, tipo, geraram várias conexões, assim, que, tipo, as coisas foram se encaminhando para que dono de tal imobiliária... Vou dar um exemplo, o Josué da Golden, assim, na época ele queria expandir, vou fazer 10 imobiliárias. Eu falei, cara, e tava todo mundo falando dele na época, eu falei pra você, Josué, deixa eu fazer uma pra ti, não vou te cobrar só pra gente ver. Daí ficou animal, ele falou, gostei, é isso aí, agora vamos fazer outra. Eu falei, agora vou ter que cobrar um pouquinho. Não tem problema. Aí foi indo, aí daqui a pouco eu tava fazendo, porque eu postava direto com ele era o corretor mais conhecido, daí outro corretor me chamou, não, vem fazer nessa imobiliária também. E daí, no início, eu fazia, independente do valor que fosse, eu fechava. Tipo, eu passava X o valor, se a pessoa pudesse pagar tanto, eu fechava, porque eu queria que todo mundo fizesse comigo. E daí isso foi gerando. A gente fez um casa-cor, daí o pessoal me chamou, o pessoal do casa-cor, a gente viu que teu projeto é um pouquinho diferente, não tem ninguém que vai fazer um ambiente preto, com cinza, LED, quer vir? A gente foi lá, fez, ganhou o prêmio de melhor ambiente. Aí, tipo, eu usei isso, o marketing a meu favor, de tudo que é lado, então, tipo, cara, aconteceu várias situações que eu acho que eu soube aproveitar a oportunidade para aparecer e para o máximo de gente possível saber quem que eu era. Mas não ganhava dinheiro, porque eu só tinha que fechar, eu só tinha que estar lá e as pessoas conhecerem. Queria mostrar teu trabalho. Queria mostrar, e daí tinha uma época que eu trabalhava para todo mundo. O dinheiro não ganhava de lado nenhum, mas eu estava em todas, assim. Todos os construtores, daí eu comecei nas entregas das imobiliárias, daí o pessoal sabia quem que eu era, daí eles conversavam comigo, quem sabe vamos fazer um showroom, daí eles diziam, deixa eu marcar, vou passar lá na tua consultora pra fazer uma visita. Daí eu chegava lá, o cara nem tava, mas eu sentava, pegava o cafezinho da recepcionista e fazia um extra, reunião hoje por aqui. Tipo, daí o cara não me atendia, não vou conseguir te atender hoje. Eu dizia, beleza, mas o history eu garantia. Daí eu olhava no meu Instagram, parecia que eu tava fechando o projeto da praia inteira, né? E daí... Esse comercial, Nando, puxando um gancho, você falou que teve a primeira experiência tua foi na loja essa, né? Lá você trabalhava com o quê? Vendedor. Olha que interessante, cara. E se você fosse falar um pouquinho de quanto pesou essa tua experiência? Porque eu vejo que tu é um cara extremamente comercial. Tu já vê na tua postura, aquele cara que tu estava entendendo, que precisava se movimentar. Precisava estar gerando, estar fazendo, e eu creio muito nisso, acredito muito nisso. E você é um exemplo que nós temos aqui, viu? Quanto que você coloca na conta desse sucesso que você tem hoje,
isso é uma consequência, claro, mas dessa experiência comercial que tu teve? 90%, eu acho. 90%. Ter sido vendedor, aprender a falar com as pessoas, porque imagine, entrava, a loja que eu trabalhava era uma loja que era referência na cidade, assim. Entrava gente o dia inteiro, pessoas que você não sabia o que elas queriam, você não sabia se elas queriam comprar ou não, elas entravam para dar uma olhada e você tinha que atender criança, era uma loja de skate, né? Então entrava criança para ver o primeiro skate, então tinha que atender bem ele, porque ele ia chegar em casa e contar para o pai dele que ele queria comprar lá comigo. Então eu aprendi que eu tinha que tratar bem todo mundo, independente, sem criar expectativa se era potencial cliente ou não, aos olhos no primeiro julgamento. Foi, cara, porque as pessoas que mais compravam comigo não eram as que pareciam que ia comprar, entendeu? Então, e daí o Niltinho, que era o dono da loja, ele era presidente do CDL em Lages, né, Câmara dos Dirigentes Lojistas, né, e eles tinham que fornecer cursos, né, o CDL fornecia cursos, e ele mandava eu fazer tudo. Eu dizia, cara, e tinha que fazer, tipo, curso de venda, Daí cada palestra que eu ia, imagina, a gente estava falando 15, 16 anos, as pessoas diziam, pô, você tem que tratar bem. Daí eles contavam o caso da mãe do Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho chegou numa loja, totalmente humilde, ninguém quis atender, o cara novo atendeu e vendeu um apartamento inteiro para ela, foi a maior venda da loja, daí tipo, enfim, né, e o cara ficou famoso, enfim, e eu lembro que eu ouvi aquilo lá, eu falei, cara, sempre pode ser uma oportunidade, dependendo de que eu for atender, e eu comecei a desenvolver, porque quando você é vendedor, você é obrigado a falar com as pessoas, você tem que se desenrolar, então, cara, quem sabe vender nunca vai passar fome, não tem, porque qualquer coisa que você pegar, você vai ter que vender para alguém, né. E eu acho que ter sido vendedor da loja, uma loja de skate, que eu lidava com todo o público, lidava era uma loja que vendia as roupas um pouco mais caras na época, né? Então lidava com alto padrão, lidava com todo mundo. Eu saber falar com todo mundo, eu acho que foi o que fez a diferença. Saber falar de igual, me portar diferente com pessoas diferentes, entendeu? Entendi. Hoje está muito na moda falar sobre vender, né? Mas a gente veio de uma época que não era, ninguém falava assim abertamente sobre o vendedor, né? E realmente, hoje tu pega um profissional, seja um arquiteto, um dentista, um médico, que realmente estão despontando fora da curva porque eles são bons vendedores, né? Eles têm o comercial na pessoa. Isso ele é mais do que a formação em si, tipo, o currículo. Não digo ao meu ver, é uma lógica, assim. Porque eu vejo, por exemplo, teve vários profissionais que se formaram comigo, assim, que eles eram mais retraídos, que eles eram muito bons, assim, em projeto, em criação, em entender, assim, naquilo ali, mas não sabiam falar com pessoas, não tinha uma boa comunicação. Não adianta nada, entendeu? Muito menos vender o seu produto. Então, tipo, eu não gosto de fazer vídeo na internet, não gosto de falar, não gosto de aparecer. As pessoas não estão vendo, não estão comprando, entendeu? Então, cara, hoje vender e ter boas conexões vale mais do que um bom currículo. Claro, eu tenho um bom currículo, né? Eu me formei ganhei o mérito estudantil, me formei como melhor aluno, eu, né, fiz a faculdade nos 5 anos certinho, eu tenho um currículo bom, mas hoje, por exemplo, eu contrato as pessoas no escritório pelo portfólio, não pelo currículo. Eu não tô nem aí onde ela estudou, se ela se formou ou não, se ela tá no meio se ela souber projetar bem e fizer boas imagens e souber entender as coisas, o resto a gente resolve dentro do escritório. Ela tem que ser boa, então, tipo, o currículo tá ali, pode ter 4, 5 pós, tá, mas e as imagens e os projetos, como que são? Não, daí é que eu fiz os cursos, mas eu não sei renderizar, não sei projetar direito, então eu fico, daí também não adianta. Porque... E eu conheci, por exemplo, dentro da tua própria área, escritórios, referência, onde tinha colaboradores que eram responsáveis por um setor, os caras não tinham nem terminado a faculdade, cara, mas eles eram tão bons que eles criaram uma habilidade incrível, né, se esforçaram para aquilo, tinham um dom, mas tinham um esforço de o cara não se apertar. Ia lá, cara, tu fez o teu primeiro projeto, tu nem era estudante ainda. Não sabia nem, não entendia nem de medida, né? Exato, e tu fez lá um projeto que foi executado, inclusive. E essa oportunidade que tu teve lá, da dona da loja, da própria loja, isso foi também algo muito, muito importante na tua caminhada, né? Porque ali foi como se fosse uma validação que tu diz assim, poxa, eu tô no caminho certo, é isso aqui realmente.
Porque tu vê o recurso do teu trabalho é muito importante, né, Nando? Tu vê como essa etapa, uma etapa muito marcante? Muito, muito. É tudo, né? Na verdade, toda fase ela é muito bem aproveitada, né? Então, eu imagino qualquer oportunidade, qualquer coisa que a gente viveu, qualquer setor que a gente passe na vida, a gente está aprendendo alguma coisa. Se tu sair independente do ramo que você for trabalhar, se tu sair e for embora, trabalhei um tempo lá, voltei e não aprendi nada, alguma coisa tu fez errado. Todas as profissões têm seu mérito, todas as profissões têm algo para se admirar. Então, hoje, por exemplo, a gente tem coisas que a gente chega na obra que quem dá a solução é o pedreiro, é o mestre de obras, que a gente não sabe resolver, que a gente chega lá, tá, e agora? Não, então quem sabe se a gente fizer aqui, é o cara que não estudou, só que ele tem a vivência da execução. Então, tipo, todos os processos, principalmente o da loja, que eu acho que me formou, e todas as fases eu soube aproveitar. Eu tirei o melhor daquilo. Por exemplo, o que eu aprendi na faculdade, eu me formei em arquitetura e urbanismo. Cara, utiliza muito pouco hoje no mercado de trabalho para o que eu faço. Só que eu aproveitei o melhor, porque se eu sentar numa mesa e alguém falar a palavra master plan, vamos criar um bairro planejado, tipos de vias arteriais, vias locais, essas coisas, tudo eu aprendi na faculdade. Então, assim, tudo eu aproveitei e qualquer mesa hoje que eu sentar, você falar sobre o assunto que envolva arquitetura, vamos fazer um plano de paisagismo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, lá na faculdade teve essa matéria que eu absorvi de alguma forma. Agora, você sair de qualquer coisa que você fizer na vida, você sair sem informação nenhuma, sem melhorar 1% em alguma qualidade, aí não faz sentido, né? Não tem como tu sair, na verdade. Tu tem que sair aprendendo qualquer coisa. Precisa aproveitar cada etapa da melhor maneira, né? Hoje a gente recebe aqui várias pessoas de vários ramos, né? Independente, a gente, é meu amigo, vou levar lá pra gente jogar, pra gente fazer alguma coisa. Cara, todo dia a gente aprende alguma coisa diferente com alguém, né? Como que funciona, eu conheci agora recente aqui, aqui no Padel, o Giba, que é um rapaz que ele tem uma empresa de bonés, e ele explicou a fabricação dele, e eu falei, tá, mas em quanto tempo você consegue entregar? Ele falou, não, consigo entregar em um dia. Foi um dia personalizado, sim. E ele explicou todo o sistema, eu falei, mas por que... Daí eu entendi toda a grade de sistema dele, como que ele fabrica, eu falei, meu Deus, que negócio inteligente. Aí, conversando com outro amigo meu de um negócio de uma outra confecção, eu falei, cara, mas ele tem um sistema assim, talvez eu faça uma ligação para entender o sistema, e ele melhora todo o sistema operacional dele por causa do rapaz que eu conhecia o negócio do boné, entendeu? Uhum. Então, todas as conexões você consegue guardar para uma informação que logo tu vai precisar para... Viu a importância, né, que outro insight, né, de a gente estar em movimento e estar sendo estratégico e intencional, né? Nós fizemos semana passada um podcast com a Morgana e com o William, uhum. E a Morgana falou uma coisa muito interessante, cara, sobre ser intencional. E a gente precisa ser intencional. Tudo é meio que intencional, né? E tudo, ou no casamento a gente é intencional, cara. Quando a gente faz uma surpresa para nossa esposa, a gente está sendo intencional. Então é diferente você ser intencional de você ser interesseiro. Poxa, quando o Nando estava lá circulando nas construtoras, não, eu faço esse projeto. Tu está dizendo assim, não, eu vou te servir aqui porque tu lá na frente tu está plantando. Então tu está sendo intencional. Então a gente precisa nos negócios, no mundo como hoje, estar nos lugares certos, estar nos ambientes. Olha ali, você pegou uma informação que às vezes tu pode mudar um sistema operacional de uma grande empresa através de não precisa nem ser do mesmo ramo, mas você tá com pessoas, você tá em ambientes que de forma intencional as coisas acontecem, né? Tudo acrescenta, né? Nenhuma conversa é perdida, assim. Então, toda vez que você conversa com um empresário que criou um sistema, que tem um negócio interessante, não só empresário, independente. Estou falando, o exemplo, por exemplo, a gente vai numa obra de uma construtora para conferir um detalhamento de piso, a gente vê o assentador de azulejo, ele ensina um negócio para a gente que a melhor forma é instalar de tal forma e que a paginação, o aproveitamento de peças é melhor se fizer de tal forma. O cara ensina a gente, o cara que é assentador, mas é por quê? Porque esse é o trabalho dele, essa é a profissão dele. E é o dia a dia dele, né? É o dia a dia e cada dia a gente, cada pessoa que a gente encontra, a gente tem uma oportunidade de estar aprendendo, né? E já vai mudar totalmente o quantitativo na hora de você fazer um orçamento, tudo já... né? Como que é o melhor aproveitamento para dar menos quebra, né? Enfim...
E cada pessoa, o marceneiro, o cara do vidro, ó, se a gente for criar um sistema de portas e a gente criar assim, dá uma abertura maior, porque ele está vivendo aquilo lá o dia a dia. A gente vai instalar o vidro uma vez no mês. Sim. Então, uma conversa que a gente vai ter, né, a abordagem que se faz, como se comunica com uma pessoa, cara, tudo a gente está aprendendo o tempo todo. Só não enxerga quem não quer, né? Então, por isso que precisamos ser intencionais, né? Intencional, na verdade, é só você abrir o olho para o que está acontecendo, né? Então, tipo, tudo tem uma consequência, né? Tem o efeito borboleta, né? Sim. Então, qualquer coisa que a gente faz bom ou ruim tem uma consequência. Então, a gente fez bom aqui, a consequência é boa ali. A gente recebeu uma resposta ruim aqui, então talvez na próxima vez a resposta seja um pouquinho, entendeu? Então, tipo, a gente vai entendendo e o mundo vai se moldando, o nosso universo vai se moldando porque a gente vai percebendo, né? Porque as coisas, elas acontecem pra gente, mas o resultado principal é o que a gente devolve, o que a gente faz com o que acontece, né? Então, ou a gente observa, às vezes, claro, nunca aconteceu aqui, mas lá no escritório eu já recebi milhares de pessoas, milhares não, né? Centenas de pessoas que vão lá, eu tenho um produto especial, tal, cara, o cara só fala abobrinha no negócio, assim. Às vezes eu sei mais o produto que ele é um, né? Eu digo, cara, ou sei que lá não tenho que eu absorver nada, porque realmente eu sei o que ele está falando é besteira. Então, tipo, tá, beleza, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, vamos pro próximo, entendeu? Sim. Aqui a gente aprendeu, aqui realmente dá a gente usar isso. Então, eu acho que tudo hoje ele é intencional e ele pode ser aproveitado de uma forma muito produtiva. É porque quando tu faz de maneira intencional e gera porque tu tá lançando uma semente. Sim. Tu lançou uma semente de forma intencional. Cara, eu vou ter essa entrega desses projetos. Daí, como tu tá falando, a devolução disso, porque daí tu gerou um fruto, depois tu tem um fruto Sim. disso. E daí o que você vai fazer é que realmente vai gerar essa transformação e depois a gente vai ver tudo o que acontece, né? Então, todo o processo é necessário, mas ele começa com uma intenção boa nossa de a gente estar sempre em busca do crescimento, né? Nando, a gente falou aqui, eu vejo que os teus projetos, eles são diferentes. Teu projeto traz mais essa característica, né, do próprio preto, tu falou do cinza, também das cores. Da onde que surgiu esse gosto porque é muito pessoal. Eu vejo que teus projetos ele tem uma identidade diferente, mais jovial, mais, sabe? Assim, ó, isso acaba gerando um conflito em algumas coisas no nosso dia a dia, no escritório. Porque, por exemplo, o cara chega lá com a esposa, o casal chega e ele fala assim, eu queria a linha de projeto de vocês, mas a minha esposa não quer que eu contrate vocês. Não, a gente faz tudo, todos os estilos. A gente faz neoclássico, a gente faz tudo branco com dourado, a gente faz tudo. Eu posto um pouco mais o preto, o cinza e o LED, esse negócio jovial, essas artes, essas coisas diferentes, porque é um negócio do meu lifestyle, do que eu gosto, pessoal, né? Posto um pouco mais isso. O que acontece? Isso acaba sendo uma vantagem para mim, porque eu posto a minha verdade no meu dia a dia, então eu não preciso criar várias coisas para eu tentar vender um produto que, né, eu mostro mais o que está dentro de mim. Muitas pessoas acabam comprando isso porque se conectam comigo. Então depois chega lá, daí a esposa diz, não, mas a minha cozinha eu quero toda branquinha, eu quero isso, não sei o que. Ela recebe o projeto e diz, meu Deus, muito melhor do que eu imaginei. Então realmente vocês fazem, eu achei que não faziam, eu achei que eu queria uma casa igual, por exemplo, a gente está agora com 10 casas no Verte, que vai ter uma linha toda amadeirada, com pedra moleda, tal. Os clientes chegaram lá no escritório, agora a gente já entendeu que você faz qualquer coisa, então a gente quer essa referência, a gente vai lá, faz, sempre surpreende. Então assim, eu tenho um estilo mais marcado, porque quando esse escritório que eu trabalhei 5 anos, ele era uma linha toda neoclássica. E eu sempre queria inventar um negócio diferente, sempre queria E daí na época só tinha um arquiteto que fazia aqui, que era o Atos. O Atos fazia projeto cinza, preto e usava LED, essas coisas. Eu dizia assim, gente, mas olha aqui, ó, dá de a gente fazer, o cara faz. Mas isso aí não vende, ninguém gosta, porque só o homem que vai gostar. Eu falei, não, mas ele faz, é uma linha que ele, né? E daí eu lembro que eu queria me aproximar, queria conhecer e tal, e depois virei amigo dele. A gente daí quando saí do escritório, trabalhei em parceria com ele em um projeto. E daí eu falava assim, não, mas dá pra fazer, né? Porque eu via que ele estava com uma crescente muito alta de projetos
e o escritório que eu trabalhava estava ficando para trás no estilo, assim. Eu falei, não, mas é porque daí não é todo mundo que gosta. Eu falei, tá, mas tudo bem, mas eu troquei uma ideia com ele e eu já tinha essa minha linha de projetos que era próxima e eu modelei algumas características, assim, eu criei a minha identidade, mas ele foi o meu norte, sim, tipo, porque ninguém fazia, assim, no negócio. Eu falei assim, ó, e eu conto para ele, você me inspirando em você, eu criei o meu estilo, né? Claro que daí ele seguiu a outra linha e o estilo dele é diferente, né? E eu criei a minha, mas eu lembro que foi o start de alguém que teve a coragem de fazer o que ninguém fazia. Então hoje, o espelho no teto, esse negócio de todos os detalhes assim que a gente cria, que dá uma amplitude, que a gente mostra, assim, que a gente encanta. Eu lembro que várias vezes no Casa Cor, o pessoal tava todo mundo normal, chegar na nossa mente, meu Deus, o que aconteceu? Totalmente diferente de tudo, que era branco, bege, madeira, branco, bege, madeira, daí ia naquela linha, linho, daí chegava o nosso, era preto e cinza com um LED e um roxo, um laranja, entendeu? O pessoal, pô, que diferente. E eu fechei muita coisa. Eu lembro que a gente ia nos jantares, o pessoal do Casa Cor, assim, eles diziam assim, pois é, a gente faz os ambientes, mas não fecha coisa aqui, né? Eu pensei, meu Deus, eu tô fechando tanta coisa aqui, né? Então, meio que acreditar, eu acredito no que eu gosto e eu vendo muito bem o que eu gosto. Então, digamos, se eu me apaixono por carro, por determinada marca, eu consigo convencer todos meus amigos a ter aquela marca, porque eu vendo a verdade daquilo, eu conto, eu mostro a vantagem, eu mostro a empolgação, me apaixonei por relógio, eu gosto de tal marca, eu chego lá e digo, olha que animal, não sei o que, tá todo mundo gostando e tá todo mundo... Aquilo que funciona pra ti, tu gosta de compartilhar. O que eu acredito, eu vendo. Boa. Vendo muito isso bem. Eu tenho essa premissa, eu só vendo aquilo que eu acredito. Se eu acredito naquele produto, eu vou pra cima e eu convenço mesmo, porque eu acredito e compraria pra mim. Então, tudo o que eu uso... E esse estilo, só pra mim não esquecer disso, tu não acredita que veio também por conta dessa tua relação que tu teve com a loja de skate, com esse lifestyle mais, sabe, pegada mais do herói ali, do arquétipo, talvez? Sim. Muito disso. Mas eu me moldo em várias coisas. Se a gente estivesse fazendo o podcast no escritório, eu estaria com uma camiseta preta lisa. Eu jamais estaria com uma camiseta grafitada escrito Secret Point do Padre. Eu não estaria. Lá eu não uso, assim. E tenho utilizado um estilo hoje, o padrão de cliente que a gente está atendendo, a gente está fechando, um estilo mais... old money, assim, né? Sim. Tipo a calça de alfaiataria, uma polo mais de linho. Então, assim, eu sempre tive estilo preto, com tênis skate, um negócio assim. Mas, de acordo com o momento que eu estou vivendo hoje, eu tenho me moldado mais, assim, eu não acredito que tá fixo, assim. Eu gosto de me vestir assim, não é engessado, entendeu? Entendi. Tem dia que eu chego aqui no Padre, eu sei que eu tô vindo pra cá, eu podia me trocar em casa antes. E às vezes eu tô com uma roupa mais social. E eu digo, mas eu sei que a gente vai receber lá, eu quero receber a pessoa mais... Daí depois, na hora do jogo, troca de roupa, tudo certo. Mas eu fiquei, acho que uns 5 anos 100% minimalista. Camiseta preta, calça preta e um tênis básico, tipo, muito tempo assim. Agora eu tô, sei lá, diferente. E aqui no Padre eu gosto de usar minhas roupas de skate, eu gosto de usar... É que ele já venceu, depois o cara venceu, o cara assume de vez, mas antes eu já acreditava nisso, que eu não precisava Mas é importante vender. Essa verdade de a gente expor quem de fato a gente é, porque daí tu não precisa botar uma maquiagem, uma roupagem, tu é aquilo, cara. E tu não acha que é melhor, não? Tu nem falou, cara, eu faço tudo, mas a gente sabe do que tu é bom. No que tu é bom é isso aí, cara, essa pegada. Tu pode fazer e resolver porque tu é um bom profissional. Nos outros lados, mas tu não acha, se fosse dar um conselho, não é muito melhor a gente seguir numa linha e se conectar com realmente quem acredita no nosso estilo e na nossa conexão do que a gente querer abraçar tudo? Eu te falo muito essa questão de estilo, porque não tem como tu ser bom em tudo. Entende? Tipo, eu vou ser bom no neoclássico, eu vou ser bom no contemporâneo, eu vou ser bom... Não. E eu vejo que a forma que você faz tem uma personalidade que tu vê assim, não, cara, isso aqui é o Nando. Sim. E realmente não vai ser todo mundo que vai gostar naquele estilo, né? Mas aqueles caras que gostam daquilo, cara, não tem. Tu vai... A gente discute bastante sobre isso, assim.
quem gostar vai comprar o nosso produto. Só que assim, hoje no setor que a gente está e na proporção que tomou o nosso negócio como um todo, e as pessoas que a gente acessa, eu não quero deixar de trabalhar para a pessoa porque ela gosta daquele determinado estilo, porque ia ficar muito ego, entendeu? Eu faço isso, é isso que se você quiser é isso, senão outro estilo tem que ser um outro profissional. O meu negócio já é um negócio muito grande, então já não precisa só aquilo ali, uma assinatura. Hoje a gente tem essa quantidade de projetos que a gente tem em andamento em si, né? Tem um mês que chega a vez que bate quase 100 projetos, né? Então, tipo, eu não quero atender tal pessoa que eu me dei muito bem e que eu sei que eu tenho potencial de entregar para ela só para dizer, não, mas esse não é meu estilo, eu sei fazer também dela. Então, tipo, eu até penso, a gente tem esse estilo aqui, mas é o meu gosto, mas eu quero atender o gosto da pessoa, eu penso como empresa e como como um negócio, então não é só artístico pelo meu ego, é um negócio como um todo, o meu custo é muito alto, de estrutura, de aluguel, de funcionários, de tudo. Então eu não posso hoje me dar o luxo de dizer, eu não pego tal coisa. Mas e como... Perfeito, eu entendi teu raciocínio, porque eu ia fazer uma pergunta em cima disso. E como não deixar também o ego da gente de querer entender assim, tipo, poxa, aqui eu não vou entregar o meu melhor. Mas a gente entrega, a gente vai dar o melhor dentro daquilo lá, entendeu? Então, independente do que for, a gente vai dar o melhor, a gente vai surpreender o cliente. Ele vai ter a referência que ele quer como um norte e a gente vai entregar o melhor que ele pode ter dentro daquilo lá. Então, a gente vai dar o melhor e a gente vai entregar o melhor, independente do estilo, entendeu? Cara, tenho certeza que a gente vai chegar no resultado final que vai ser muito melhor do que o cliente almejava. E, cara, pra dizer, esse é o meu estilo, cara, não é o que estiver pagando, entendeu? Não tem, pra mim não tem o ego de dizer, eu faço, esse é o meu estilo, não, cara, é uma empresa hoje a gente tem colaboradores especializados em todos os setores. Então eu tenho o funcionário que ele é especializado em projeto minimalista, eu tenho o funcionário que é especializado em projetos clássicos. Entendi. Então, pode dentro da empresa do business, tem vários, tem tudo, tem que ter, eu tenho que atender o máximo de gente possível, entendeu? Eu tenho que atender, tem que fazer parte do meu negócio eu ser acessível, entendeu? Tipo, tu pega a Nike, vamos pegar a Nike, só faço tênis de corrida. Sim. Não, a Nike tem o tênis do skate, ela tem o tênis do basquete, ela tem o tênis do paddle, entendeu? Que, tipo, ela tem o tênis de caminhada, ela quer acessar o máximo de pessoas possível. O que eu quero? Para eu manter a minha empresa no custo que eu tenho, com o mercado competitivo do jeito que está, com tanto profissional bom, eu tenho que ser muito maleável. Porque tem muita gente boa no mercado aqui na região, muito escritório bom. Então, tipo, se eu não for maleável, não fizer, não, só faz assistir. Cara, tô perdendo para um monte de gente, entendeu? Então, eu tenho que ser o melhor. Mas tu tem o teu estilo que te alavancou para para todos os outros, né? Que a gente sabe que é o estilo do Nando. Perfeito. Nando, tu falou que nunca teve um plano B. E isso é muito importante, a gente ter uma direção e a gente persistir. Mas teve algum momento assim que alguma dificuldade colocou em xeque isso, assim, tipo que tu pensou assim quase assim, poxa, vou talvez não desistir, porque tu tinha um desejo muito grande, mas assim, talvez de deixar o sonho um pouco para depois e dizer assim, não, talvez eu vou para uma outra linha, porque tu chegou aqui, possivelmente teve vários desafios. A gente sabe que o custo de vida é muito alto aqui, tu estava sozinho, não sei se quando tu veio sozinho, né? Uhum. Me fala um pouquinho para as pessoas entenderem que não é só flores, né? Eu tive as dificuldades financeiras de não ter o suficiente para eu ter um luxo ou um conforto um pouquinho melhor, mas para o básico eu tive. Então, nunca passei fome. Não vou contar uma história triste dessa cidade, eu nunca passei fome, né? Então, digamos assim, o que eu tinha no mês dava para eu comer um pão, um hambúrguer e uma salsicha para eu almoçar, que ia dar R$6, um negócio assim, né? R$5. Para mim era suficiente, porque eu adorava comer aquilo, então eu não tive dificuldades. Então, em momento algum eu pensei em mudar o trajeto. Tô aqui e agora eu vou tentar... A arquitetura não sei se vai dar dinheiro, vou
vou fazer outro ramo, vou trabalhar, sei lá, o que mais tem na região hoje é com corretagem, né? Sim. Vou vender. Cara, porque eu acreditei que ia dar. Na verdade, não acreditei, eu tinha certeza que ia dar. Entendeu? Então, tipo assim, ó, se eu fosse um plano B, eu ia querer ser corretor pelo cenário do mercado E pela tua atual, veia também, né? E De comercial. pela veia de vendedor. Mas eu nunca duvidei, assim, não me veio plano B na cabeça, assim, tipo, eu pensar, cara, é isso aí, e vai dar certo, e eu tinha certeza que ia dar, E enfim, aconteceu. não, em momento algum, independente das dificuldades, as dificuldades foram só não poder, vamos jantar em tal lugar, cara, não posso. Essa é considerada a minha dificuldade, foi só isso que eu passei, entendeu? Tipo, eu não tenho uma história triste, assim, eu não sofri aqui, entendeu? Sim. Tipo, pra dizer, Mas eu necessariamente... só não conseguia ir nas coisas e não conseguia comprar algumas coisas que eu queria. Passar na vitrine de uma loja, eu vi uma roupa legal e dizer, cara, não posso comprar agora. Mas é só isso, entendeu? Entendi. Mas não necessariamente isso, Nando. Porque a vida, principalmente empreendedora, não é só essa dificuldade, falando de dificuldades básicas, muito mais daí focado antes de você até ser um empresário, mas talvez uma dificuldade de empresa, porque nós vivemos num mercado muito competitivo. Porque para você, tu já vem anos aí que se mantém no topo, na tua profissão, é uma referência, e não hoje só aqui nas nossas redondezas, né? Podemos falar Balneário, Itapema, mas hoje tu é conhecido no Brasil por projetos marcantes que tu fez, como o do Hard Rock, depois tu pode falar um pouquinho. Mas dificuldades às vezes como empresário também, de se manter num mercado tão competitivo. Porque hoje o nosso mercado imobiliário, no geral, ele atrai pessoas do mundo todo. Porque é loucura o que se vive em Santa Catarina. E às vezes as pessoas podem ter uma falsa impressão que todo esse movimento seja fácil, mais fácil a tua entrada, mas não é bem assim. Porque Nando, talvez vamos falar de corretores que despontem aí, são pouquíssimos, cara. É como no futebol, às vezes a gente olha o cara que performa lá, é poucos. Então é muito difícil, cara, é muito competitivo. Então é uma dificuldade talvez até empreendedora, sabe? É muito difícil, mas qualquer outro profissional que você for conversar, ele tem as dificuldades dele. Então, eu escolhi a minha dificuldade, todas têm. Eu vou ser Uber. Cara, você vai passar por milhares de dificuldades com um monte de coisa. Vou ser engenheiro. Pô, vai pegar BO de obra igual eu pego das coisas. Eu vou ser advogado. Cara, você vai ter que atrair cliente, advogado, por exemplo, não pode postar que tem causa ganha, ele não pode divulgar o sucesso dele, do negócio, é uma dificuldade, é difícil. Então eu vejo assim, como eu converso com muitas pessoas de vários ramos e eu entendo que há dificuldades em todos os setores, eu escolhi o meu difícil, né? Então, se eu chegar a analisar como um contexto geral, assim, toda a dificuldade que eu passei como arquitetura, como em si, e olhando as outras dificuldades das outras empresas, dos outros negócios, eu prefiro a minha dificuldade, entendeu? Eu acho que, como eu amo fazer isso, porque ela é teu plano A, né? E ela é leve, e eu tenho que resolver aquilo, porque nos outros negócios tem um monte de gente resolvendo coisas que eu não quero resolver. Tem um monte de coisa burocrática que eu não gosto de resolver, eu prefiro resolver a parte artística, a parte do detalhe do porcelanato que foi colocado errado e eu ter que contratar outro para resolver, que é um negócio que é fácil de resolver, do que um médico que se der errado, que deu com o paciente, o cara pode morrer ou que pode, entendeu? Sim. Então, tipo assim, existem níveis e eu acho que o meu difícil, ele é muito mais fácil que os outros, entendeu? Entendi. Então, tipo, se chega um negócio lá, eu errei um negócio na obra de um cliente, e eu for lá pagar alguém, a gente resolve. Agora, não sei, que eu fiz um móvel que caiu, mas também o marceneiro, a gente vai lá e resolve. Tudo se resolve no meu setor, sabe? Sim. Agora, o resto... pega uma profissão, um médico, um fisioterapeuta, um tratamento errado, acabou. Concordo contigo que cada profissão tem a sua dificuldade, mas a questão é porque talvez tenham, com certeza vai ter arquitetos assistindo. E como eu te disse, as pessoas se espelham muito no Nando, não tenho dúvida. Sim. Principalmente porque olha muito, tu é um cara que tu gosta de expor o teu lifestyle. E o teu lifestyle é um sonho de muitos empreendedores, não só da arquitetura. Sim. Tu gosta de carros, tu montou um espaço para te receber teus amigos aqui, de um esporte que é um esporte que hoje é muito desejado pelas pessoas. Mas esse processo nem sempre foi fácil, cara. E claro que cada um tem as suas dificuldades. Sim. Diferente, e talvez alguns sejam bem maiores que as tuas, de nível profissão.
Mas a questão da seguinte é aquela situação assim, poxa, em alguns momentos assim, o que mais me pesou e que era difícil, cara, você veio sozinho, tu não estava com a família. Veio lá do interior, Sim. sem recurso. Bateu a pressão, toda a família não tinha como pagar a tua universidade. Tu tinha que se virar, cara. Entendeu? Hoje é uma outra realidade. Hoje tu talvez nem lembra dessas coisas. Porque pra ti ficou tão... Porque hoje pra ti é fácil tu pegar e ir no lugar que tu quiser. Hoje tu escolhe o lugar que tu vai. Sim. Tu quer viajar, tu quer comprar um relógio que tu gosta, tu quer comprar um carro, trocar de carro. Porque o teu resultado gerou isso. Mas é que assim, ó, o preço que a gente paga aqui, que as pessoas não entendem, principalmente, até tem um rapaz que eu tenho que responder ele no Instagram, que eu fiquei de dar uma orientação para ele, né, ele queria tirar algumas dúvidas sobre isso, né, e várias pessoas já me perguntaram assim, é que as pessoas, hoje com a comodidade que elas têm, elas não estão dispostas a pagar o preço e realmente fazer o que tem que ser feito, por exemplo. Se entra no meu Instagram, em 10 segundos tu sabe que eu sou arquiteto. Em 2 segundos. Você entrou, isso aqui é arquiteto, tá lá, Nando Machado, arquitetura. Arquiteto Nando Machado. Ninguém tem dúvida. Aí as pessoas que vêm me perguntar, que elas têm, pô, eu não consigo... Aí tu entra no perfil da pessoa, cara, ela tem 3 fotos na Green Valley, uma foto viajando pra não sei onde, tu olha assim, tá, mas... Como é que alguém vai te contratar com isso aqui? Você não mostra nada, você não fala, você não mostra. Como é que você quer que as pessoas cheguem? Então, assim, ó, muito das pessoas que elas vêm se queixar ou pedir considerações para mim, pô, me formei faz 2 anos e não fecho nada. Cara, elas não fazem esforço nenhum. É muita preguiça, é muito descaso com o negócio como um todo, entendeu? Então, assim, ó, desde que eu comecei a faculdade, cara, meu Instagram era só arquitetura. Então, eu sou formado... Agora em setembro eu vou fazer 10 anos. Só que nos 5 anos da faculdade, todo mundo sabia que eu fazia faculdade de arquitetura. Todos os projetos, todos os trabalhos de faculdade eu postava no meu Instagram. Então essa preparação que eu fiz e esse negócio, eu não... É que pra mim foi natural, né? Mas pra mim não faz sentido, tipo, a pessoa entrar no teu perfil e não saber o que tu faz, o estilo que você faz, ou tipo, com tanto IA que tem hoje, com tanta coisa que a gente consegue melhorar a qualidade da imagem, você ter um portfólio ruim, você não... eu recebo todo dia gente pedindo pra trabalhar lá no escritório, todos os dias. Cara, eu peço portfólio para as pessoas são formadas, elas não têm uma imagem para mostrar. Eu digo, você consegue me mandar um projeto de um quarto para eu ver? Não. Daí não... Tá, mas você não estagiou, você não fez as coisas? Que eu não quis fazer muito estágio durante a faculdade, porque eu também queria ficar mais de boa. Tipo assim, o que as pessoas vivem, essa dificuldade que elas têm hoje, foi plantada por elas, assim. Porque a facilidade que eu tenho hoje foi plantada por mim. Então, cara, eu sou muito da meritocracia, assim. Eu plantei muita coisa durante muitos anos, então... eu não tinha dinheiro para sair para as festas com os meus amigos, eu não ficava chateado. Eu ficava lá criando um projeto, pegava uma imagem, ficava lá e postava no outro dia. E, tipo, no outro dia de manhã eu estava acordado, eu dava uma volta na praia, eu estava com um projeto postado lá e alguém vinha comentar, pô, que animal, minha tia quer mexer não sei o quê. Daí, claro, ganhava 1.000 num projeto, 2.000 no outro, 3.000, daqui a pouco eu estava ganhando 10, 12, 15, tipo, bem no início da carreira, assim, né? E eu comecei a entender, eu falei, cara, quanto mais eu mostrar, mais vai acontecer. E essas dificuldades que as pessoas enfrentam hoje no mercado de trabalho, porque não aparece, porque ninguém contrata, porque ninguém... Cara, em 5 minutos de conversa com a pessoa, você sabe que o culpado é ela. Não é o mercado de trabalho, não é a cidade que ela tá, não é o... Cara, é ela. Tá, mas por que você não mostra? Eu não gosto de aparecer, não gosto que ninguém saiba que eu faço isso. Então tu não vai ter cliente. Entendeu? Escolha o seu difícil, né? Escolha o seu difícil. Então, tipo, cara, independente de qualquer coisa, a culpa do que a pessoa tá vivendo, grande parte da situação é ela mesma, assim, pela realidade. Independente, porque se tu pega da galera que se formou comigo, não que se formou, né, mas que estudou comigo, eu sei falar 5 que tá legal no mercado, assim, entendeu? A gente era em 50 e poucos, entendeu? Mas tu pegava grande parte da galera, se perdeu no meio do caminho, perdeu o foco, não focou naquilo. Independente, teve pessoas que teve outros rumos que seguiram, casou, foi morar fora, fez isso, fez aquilo, independente. Daí são outros poréns, mas a pessoa que se dedicou mesmo, que mostrou para todo mundo que ela
fazia e que ela se dedicava e que ela era boa naquilo, que ela dava o melhor em cada projeto, ela está cheio de projeto hoje. Não tem, é um reflexo, a gente planta, a gente colhe, a gente planta, a gente colhe, bom e ruim, né? Perfeito. E eu diria que as situações que aconteceram na tua vida, ou talvez as decisões, as renúncias que tu teve, essa certeza do teu plano, tu tinha objetivo, fazia ser de maneira leve e tu sabia que tu plantando tu ia chegar aos objetivos que tu tinha, né? Sim. Então, muito por isso que talvez tu nem perceba muitas das dificuldades porque às vezes as pessoas aceitam também, né? As pessoas adoram se vitimizar. Que é mais fácil eu falar assim, eu não tenho cliente porque ninguém está me contratando do que, mas tu não está fazendo nada para ser contratado. Eu nunca tive nada para me vitimizar, digamos assim, porque eu entendo que é responsabilidade nossa as coisas que acontecem com a gente. Então, digamos, porque igual a mulher que vai dizer, porque meu marido, porque o homem não presta, todo homem trai, porque todos os caras que eu namorei traem. Aí tu vai ver o perfil que escolhe, o jeito que se importa, vai acontecer de novo, sempre vai acontecer, é um ciclo. E a gente, então, se alguém veio e eu contratei um prestador de serviço e ele foi lá e fez um mau trabalho, a culpa é dele no primeiro, porque eu acreditei, eu vi 2 trabalhos bons e ele me convenceu e eu fui lá, aceitei, né, beleza. Só que se a segunda vez ele fez de novo, já é culpa minha, porque eu já dei a oportunidade de ele errar de novo. Então, eu não culpo nada, eu entendo que várias coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia com os prestadores, o que a gente fez né, o que acontece nas obras é culpa nossa, porque ou a gente não detalhou direito, que passou um erro lá no escritório, mas daí foi erro meu de não ter conferido, e daí se aconteceu de novo, é porque eu deixei que fosse contratado tal prestador que eu sei que não é um serviço tão bom, então a chance de acontecer aquilo lá é muito grande. Então nada a gente pode se vitimizar hoje, a gente tem que entender que a gente tem uma parcela de culpa e ao mesmo mérito em tempo todas que tu as falou coisas. Que nós temos que plantar e ser responsáveis no nosso plantio, também temos que ser responsáveis e assumir a bronca, né? Não, cara, errei, tá aqui, vou me redimir de alguma forma e é isso, né? E aí, Nando, me fala um pouquinho como é que nasceu essa paixão pelos carros. E até eu quero compartilhar aqui uma história que eu fiquei sabendo. Olha como é que são as coisas. Um dia eu conversando com um amigo e o amigo falava assim, cara, olha o Nando aí, cara, que legal. O Nando chegou aí com a cara e com a coragem. E eu nunca me esqueço. Eu não sei nem se é verídica essa história, mas ele me falou, ele disse, nunca me esqueço, cara, o Nando chegou, o Nando é pra frente, o cara falando, eu nem te conhecia ainda. E daí ele disse, cara, o Nando chegou, nós estávamos comendo um cachorro quente. E parou acho que era um Jetta na época. E ele disse, cara, olha esse carro aí, um dia eu quero ter um carro desses aí. Cara, foi essa história, tava eu e o Xuxa, um amigo meu, na época não tinha carro, não tinha nada, a gente tava indo comer um dogão da 300. E a gente indo a pé e parou um Jetta preto na frente do Kabak. E desceu o cara, a namorada dele e mais uma menina juntos. E eu sei que eles desceram, a gente tava passando bem na hora, bem na frente, assim, eu vi que eles desceram, eu fiquei olhando, o carro tava limpo, assim, ó, carro preto, limpo, assim, chamando a atenção. E ele chamou o garçom e falou assim, me vê 3 chopp e uma porção de batata frita. E eu fiquei olhando assim, eu falei, caralho, o cara pediu sem perguntar quanto é que é o preço, porque eu nunca tinha ido num lugar e pedi, tipo, me vê uma coca sem saber quanto é que custava, porque a gente ia lá no dogão, custava, tipo, o dog simples era 7 e o misto era 8, eu não podia comer muitas vezes o misto, que era 8, né, que vinha salsicha calabresa, então, tipo, tudo fazia diferença, qualquer real pra mim fazia diferença. E eu fiquei olhando assim, e essa história eu conto pra todo mundo assim, eu fiquei pensando, cara, será que um dia eu vou ter um carro que eu vou poder parar no restaurante e poder pedir, tipo, sei lá, eu não bebo, né, mas um chopp e uma porção de batata frita sem saber quanto é que custa, e eu fiquei apavorado com a situação do cara na época, assim, né. E a paixão, e eu conto pra todo mundo desse Jetta preto, assim, né, e a paixão por carros, eu acho que é meio que natural de tudo que é homem, assim, né? Só que, por exemplo, eu sonhava com aquilo, eu olhava, eu trabalhava na loja, essa que eu era vendedor, então a gente ficava
na vitrine da loja, na frente, é a avenida do centro, assim, a rua do centro principal. E a galera que estudava comigo, assim, que eu me formei, né, me formei em 2008 e vim pra cá em 2011, então nesse tempo eu era só vendedor da loja ali. A galera que se formou comigo, eu sempre estudei em colégio particular, meus pais, uma coisa que eles sempre cuidaram foi para que eu estudasse em colégio particular, então a galera se formou, todo mundo ganhou carro quando tinha 18 anos, né? E eles passavam na frente da loja, todo dia, todo mundo passava, e era um monte de carro massa, assim, eu ficava olhando, dizia, cara, o dia que eu tiver a oportunidade eu vou ter um carro muito massa para andar. E eu lembro que na época o meu sonho era ter um estilo amarelo Schumacher, aquele com o teto solar. Eu falei, cara, um dia eu quero ter um carro com teto solar, né? Que eu quero andar com esse teto aberto, assim. E eu acho que eu moldei tanto isso, tanta coisa que eu queria ter, que eu sonhava, que eu dizia, eu preciso viver isso, que essas dificuldades que realmente eu tive, que a gente passou, era tão simples assim, perto da vontade de vencer, de ter as coisas assim, que tipo, cara, beleza, passei, mas eu conto com alegria hoje. Eu vou lá na casa dos meus pais, eu dei um apartamento para meus pais aqui, um apartamento novo, bom, 3 suítes, bom aqui na praia, mas eu vou para casa deles lá em Lages, é uma casa simples, de madeira, assim. Quando eu morava lá, pensava, pô, né, a gente mora numa casa muito simples, entra frio, entra os buracos da madeira, entrava vento gelado, né? Você, pô, é muito simples. E hoje eu vou pra lá, eu sinto tanto orgulho, que me faz tão bem ver aquilo lá e dizer, olha só que legal, era esse o meu quarto que eu me criei, era aqui, porque eu não lembro da parte triste do negócio. A gente virou uma história de superação. É uma história que me traz orgulho, porque assim, ó, faz parte de quem a gente se tornou, né? Faz parte, porque meu pai sempre foi muito rígido comigo, então, tipo, ele fazia eu estudar, ele fazia com 14 anos eu fiz curso de AutoCAD, né? Eu fazia aula de violão, fazia aula de piano, eu fazia aula de desenho, então ele ia lá no Senac, lá, tinha 15 cursos de graça lá, que o governo ia ceder lá nas coisas da prefeitura, não no Senac, mas no negócio da prefeitura, ia lá, tinha tantos cursos, ele dizia, ele tem tantas horas no dia, dá dia de fazer todos esses cursos. Então eu fazia aula de desenho, eu fazia aula de violão, eu fazia aula de piano, meu pai sempre me colocou um monte de coisa. E daí o fato de ele não ter as coisas e eu querer ter, fez vontade que eu pensei, não, eu tenho que fazer por mim, entendeu? Eu entendi que por ele eu não ia conseguir. Falei, cara, não vai vir dali, porque os pais dos meus amigos tinham por causa dos pais. E eu entendi que eu que tinha que fazer. Cara, isso foi muito melhor pra mim, porque se o meu pai tivesse me cedido tudo, eu não ia ter a vontade que eu tenho, entendeu? A garra que eu tenho. Cara, tem um vídeo que eu vi do Alfredo Soares que ele fala que ganha mais que mais engole sapo. Cara, eu ouço desaforo o dia inteiro de um monte de gente que eu olho assim, cara, gente, tá bom, é isso aí, você tá certo, vamos resolver. Porque o cliente vai lá, contratou um cara horrível para fazer um negócio lá, que a gente sabe que é ruim, que a gente mostrou para ele que é ruim, que o cara não sabe fazer, o cara ele vai lá e me culpa. Porque ficou ruim. Porque ficou ruim só porque você não estava olhando. Tipo, não, o cara é ruim, ele não sabe fazer. Tá bom, agora então eu vou resolver, agora eu vou trazer o cara, então a culpa foi minha, tudo bem, te peço desculpa, vamos resolver o cara. Então a gente engole sapo de um monte de coisa e não tá nem aí, porque tipo, por mais que a gente se estresse, se incomode um monte, no final do dia eu entro no Porsche, no carro que eu quero, com a vida que eu quero e digo, tá bom. Pelo menos eu tô recebendo pra isso e hoje tá valendo a pena o incômodo, entendeu? Hoje tu tá com um Porsche, né? Lindo, inclusive. Eu tive, desde que eu comecei a ter Porsche, tu lembra que ano que foi o primeiro, qual é a Macan? 2021. Eu já tive um monte. Eu já tive, sei lá, uns 8, 9. A virada de chave que tu viu, que tu conquistou os carros, foi em 2021 através do Porsche? Foi na pandemia. Quando saiu a pandemia, deu lockdown, assim, eu tinha... Primeiro, eu montei um escritório, daí eu tinha um Paliozinho, até postei esses tempos, assim, era um Palio 90, e daí eu liguei pro meu pai e falei, Bicho, tu não consegue uns 60 mil emprestado pra mim? Ele, pra que tu quer? Eu falei, eu quero comprar um carro, se as pessoas não sabem se eu paguei 100 e tal, mas pra quê? Eu falei, não, porque eu vou atender os clientes, eu preciso chegar bem apresentado e eu sei que se eu tiver um carro melhor, eu vou estar mais bem apresentado. Ele, mas como é que tu vai pagar isso? Eu falei,
pega 60 mil e vê se consegue fazer em 60 vezes, vai dar 1.000 e pouca parcela, cara, com um carro bom que eu tenho para atender e que eu vou ficar postando, certeza que eu vou fechar, na época eu já fechava uns 3, 4 mil por mês, eu falei, vou dar jeito de pagar. E daí ele conseguiu emprestado para mim e eu comprei um Veloster e aquilo lá mudou o jogo para mim, assim. Eu andava com aquele carro assim, meu Deus, parecia que eu tava flutuando, assim, eu atendia as pessoas melhor, eu ia mais confiante, eu parava na porta da casa do cara, que o Palio eu deixava 3 esquinas antes, né? Eu parava na porta da casa do cara e tal, daí eu falei, cara, o negócio é o carro. Isso impressiona, porque o cara, eu comecei a aumentar o valor dos projetos e eu passava e as pessoas não questionavam. Eu disse, quer 20 mil pelo projeto aqui? Mas também tá com um carro de 80 mil, 60 mil, deve ser isso, porque o cara, né? E eu comecei a aumentar a régua, assim, eu comecei a entender o game, tanto que a primeira Porsche que eu comprei, a Cayman, eu lembro que eu dei o que eu tinha e deu tipo 60 parcelas de 8 mil, e eu tinha 80 mil na conta, assim. E eu pensei, cara, se eu não fechar nada por causa dessa Porsche aí, eu posso ter ela durante 10 meses, depois eu vendo. Vai acabar o dinheiro, eu vou vender e tudo certo, né? Volta pro... E eu comprei ela, eu fechei tanto negócio por causa dela, tanto construtor começou a mandar mensagem, pô, que massa, não sei o quê, pô, vi que você tá crescendo muito, tá até de Porsche, pô, vamos fazer um orçamento aqui. Cara, eu comprava, gastava as coisas, as pessoas me chamavam. Eu gastava, eu ganhava o valor na semana do valor que eu achava que não ia ter durante o ano, entendeu? Aí eu acreditei muito, eu falei, cara, daí eu entendi que não era só o carro, era o posicionamento sobre o jeito que eu me portava quando eu tinha tal carro, né? Eu chegava mais confiante, eu fazia mais brincadeira, eu estava mais leve, eu já tratava, tipo, como se eu não estivesse precisando daquilo, tipo, entendeu? Fala muito mais a forma que nós nos portamos com aquele bem, com aquela conquista, né? Mas também o que vale a pena ressaltar, né, Nando, não é que as pessoas comecem aí a fazer loucura. Não, cara, olha quanto tem todo um tempo, contexto, né? Tu demorou, né, cara? Sim. Tu já tinha feito já muita coisa que viu uma oportunidade, né? Sim. Então, e aí sim, daí faz sentido você, né? E projeto, qual foi o projeto, assim, que tu viu, assim, poxa, aqui, que foi aquele projeto, assim, que abriu as portas para te, de fato, assim, ser reconhecido no mercado como alguém de relevância. Não dos últimos, mas lá atrás, assim, que foi aquela virada, assim, sabe? Foi bem na pandemia, o projeto da casa do dono da Growth Suplementos. Na época, agora que eles apareceram, né, pra mídia, assim, mas na época eles eram... Bem low profile. Low profile, ninguém sabia quem que eles eram. E ele me chamou no WhatsApp e falou assim, eu queria fazer a minha casa, tantos metros quadrados e tal, e quanto que sai? E eu lembro que tipo, era um projeto muito maior, eu não tinha feito casa daquele padrão ainda, daquele tamanho, nada, era muito maior que tudo, assim, que eu já tinha falado. E eu achei muito estranho, sim, eu já tinha feito alguns projetos que não tinham sido executados, mas foi uma choradeira, os clientes, sim, eu passei o valor cheio, normal, e ele falou, beleza, vamos fazer. E eu não sabia quem que era o cara, ele não tinha foto, não tinha nada. Bem no lockdown e eu fiz o projeto e eu marquei com ele para um mês depois ele veio, ele chegou lá, sentou, aprovou tudo e falou, não, vamos começar a casa. E tava tudo pago, tudo certinho. Eu falei assim, cara, existem clientes bons. E eu ganhei bastante dinheiro na época com esse projeto, né, em si, foi um valor alto, assim. E eu falei, não, mas peraí, dá para ganhar dinheiro com isso. Eu preciso acessar esses clientes, porque se eu fechei um, tem mais um monte, sim. Entendeu? Ele deve ter um monte de amigos. Foi a indicação? Ele chegou em mim e ele nunca me contou como. Tipo, ele chegou e falou, vi teu trabalho, eu quero que você faça isso, quero que você faça minha casa e assim. Tu já fez uma casa assim? Ele falou, eu fiz um projeto assim, que é no canto da praia, esse aqui, assim. Não foi executado nada. Ele falou, cara, isso aí me serve, é isso que eu quero, fechou. Direto, 2 minutos de conversa. Objetivo. E aquilo lá mudou o game. Pra mim, assim, mudou toda a visão, porque eu falei, peraí, tem cliente bom que vai pagar o que eu quero. E eu falei, agora eu não preciso mais trabalhar de graça pra todo mundo. Entendeu? Porque eu trabalhava de graça pra todo mundo. Sim. Daí, claro, como eu trabalhava muito, 18 horas por dia, de segunda a segunda, todo dia, eu tava ganhando bem, tava, tipo, ganhando pouco, na época era 20 pra mim. Então, digamos assim, porque daí eu tava fazendo 20 projetos de 1.000. Tu ganhava pouco pelo tanto de energia que tu botava. Pelo tanto que eu botava e pelo tanto que eu entregava, né? Não entregava, só que daí, em determinado momento, a gente conseguiu começar a regular essa régua até chegar
Resultado bem legal. Então a casa dele eu acho que foi o divisor de águas para mim, depois o Casa Cor, que daí a gente ganhou o prêmio de melhor ambiente, daí eu usei essa mídia a meu favor. Já tinha uma narrativa, né? E daí a gente começou, enfim, eu consigo numerar centenas de projetos. Hoje no Instagram a gente não posta 5% do que a gente produz durante o dia, né? Então, tipo... Qual foi o projeto mais especial pro Nando? De marca o Hard Rock Café, que ele é mundial, né? Mundial. Ele é o mais especial, assim. Mas eu acho que de qualidade de projeto em si, o meu primeiro apartamento. Deu apartamento pessoal, deu? Ele era pequeno, mas ele teve um significado muito melhor para mim, porque eu coloquei tudo que eu queria lá dentro, sem interferência nenhuma, 100% da minha vontade, com o meu gosto, do jeito que eu queria, consegui fazer no prazo que eu queria. Era um apartamento em frente vista mar, né? Enfim, foi o meu primeiro apartamento, sim. Eu falei assim, cara, aqui tem tudo que eu quero. E como eu passei muita dificuldade, por exemplo, meu tio me cedeu o apartamento durante o ano, durante a faculdade, mas chegava na temporada, eu tinha que desocupar, porque ele alugava, e eu ficava na rua, eu me mudava às vezes 15, 16 vezes durante o mês, ia para casa de um de favor, ia para casa do outro de favor, daí eu ficava lá no Cauê de favor, daí tipo, aí ele alugava também para fazer grana, daí eu saía, daí eu ficava na rua, daí eu ligava para algum amigo meu, então tipo assim, o meu sonho era ter o meu apartamento, e lá foi o mais especial para mim. Que legal. Foi o meu apartamento, ele era um apartamento de 69 metros quadrados, eu transformei ele num loft, só que ele era mágico, assim, ó. Eu acordava de manhã, eu dizia bom dia, Alexa, ela abria, eu enxergava o mar, assim, não tinha nada na frente, assim. O apartamento tá animal, assim. Eu falei, cara, chorei quando vendi, meu Deus do céu, chorei muito quando vendi, mas é porque daí cresceu a família, daí eu casei, daí a Júlia ficou grávida e daí a gente falou, cara, a gente precisa de um apartamento grande. Eu não podia viver num loft com uma criança. Sim. E eu queria receber minha mãe, visitas, já era um novo enfim, tempo, né? Era um novo momento, assim, eu pensei, não, isso aqui eu vou guardar pra mim, eu vou ficar com esse apartamento de guardação, mas é que já não fazia sentido, alguém precisava viver aquilo lá que eu vivia, entreguei ele pronto, só do jeito que ele tava. Chorei. Mas e como é que chegou o Hard Rock? Como é que nasceu? Como é que chegou para ti também essa informação, assim, cara, vai construir um Hard Rock? Dentro do mar, toda essa exposição que a gente sabe que tem hoje, mundo, não é só Brasil. A gente começou a trabalhar para a consultora Maibelli, que é a sócia, é uma das sócias do Hard Rock. E a gente pegou muitos desafios da construtora, a gente fechou já 11 prédios deles. Muitos desafios que a gente não disse não para nenhum e a gente estava lá e a gente fazia o melhor que a gente podia dentro de cada empreendimento. Aí o Maico, que era o sócio, chegou e falou com eles, disse, como é que funciona a questão de arquitetura em interiores? Eles falaram, olha, a gente já tem os escritórios homologados, não pode ser ninguém de fora. Né? Então você vai ter que fazer com um desses escritórios. Daí o Maico falou para eles, e aqui eu tenho meu escritório, que eu gosto de fazer. Trabalham bem e eu tenho controle, assim, eles estão sendo muito proativos, ele me responde na hora, a equipe dele me dá muita atenção. Eles falaram, não dá para ser. Ele falou, não, mas eu queria que fizesse assim. Daí eles vieram lá dos Estados Unidos para demitir a gente. E o pessoal que veio para atender, eles olharam aquilo ali e eles falaram assim, não, mas esse escritório tem uma estrutura que pode dar conta. E daí eles deram a devolutiva, eu acho que dá para eles fazerem aqui. E daí foi uma briga meio rápida, só que os caras gostaram da gente, quem veio atender. E daí autorizaram, tipo, vamos ver então. E enfim, a gente teve que se adaptar de várias formas e a gente comprou essa briga. E foi um projeto muito desafiador porque envolvia muitas pessoas, não só aprovando, mas um estilo novo de hard rock. Se você pegar o hard rock daqui, ele não tem nada a ver com os outros. Tudo é preto, cinza, vermelho, LED vermelho, rock. Esse aqui não, é uma cara de restaurante, café. Essa é a nova identidade deles. Só que o teste foi a gente. Foi a gente querendo passar para eles o novo que eles tinham. É uma casa dentro do mar. Circular praticamente quase 360 graus pelo mar. Então vocês têm que ter uma identidade de azul, tem que ter uma identidade de areia, vocês têm que representar uma identidade nova para o hard rock, que não é uma casa de rock, aí vai ser um café-restaurante.
Então, tipo, a gente olhava, tá, mas não faz sentido. Daí o meu projeto era todo preto e cinza, eu falei, fechou? Era isso. Eu apresentei, eles falaram, esse cara não tem nada a ver, a gente não quer mais isso. Eu falei, mas como não? Todas as casas são assim, e eu sei fazer isso. Não, mas o de vocês tem que ser diferente. Então foi um desafio, e aprovar com todo mundo, na gringa lá, todo mundo, foi muito desafiador, assim. Mas valeu a pena? Valeu a pena, porque é uma assinatura que, tipo, cara, a gente fez um hard rock, né? E rendeu muitos frutos já, porque é recente, né? Mas tu já vê, assim, além da exposição, tudo, com o marketing que isso gerou a favor da tua marca. Ele fortificou a nossa marca. O desafio maior foi porque a gente não podia postar sobre. Você não podia falar, não podia contar para ninguém, eu não podia mostrar o projeto. Então, o que aconteceu? Ficou pronto em dezembro, dia 24 de dezembro, era Natal. A gente não estava lotado, o pier ficou lotado durante 2 meses que você não conseguia chegar lá. Então, a gente não teve o tempo de... As pessoas que sabem que a gente fez, sabem que a gente fez, entendeu? Todo mundo aqui da região sabe. Então, isso fortificou, deu mais credibilidade, deu realmente sim. Mas a gente não conseguiu usufruir ainda da nossa imagem lá dentro. Que agora que acalmou as coisas, agora que a gente vai poder ter acesso. E daí, claro, daí do início do ano para cá, passou janeiro, fevereiro e março lotado até o carnaval. E agora que acalmou, a gente já estava com uma demanda muito maior. Agora, daqui para frente, que baixou o movimento de inverno, que a gente quer usar isso a nosso favor para fazer o nosso marketing. A gente ainda não teve esse peso para saber usar. No meu Instagram não tem nada postado hard rock, porque era lotado, e eu não queria postar um negócio cheio, eu quero mostrar o projeto, eu não quero mostrar a casa cheia, eu quero mostrar o que a gente fez, né? Então, teve o retorno de posicionamento de marca, porque nas reuniões a gente fala sobre, eu utilizo isso a nosso favor, e isso nos dá credibilidade, porém, eu acho que a gente vai colher muitos frutos ainda. Com certeza, isso é um legado que não tem mais tirar, né? Já está lá, escritório Nando assinado. Sim. O Pier como um todo, o Pier não é projeto nosso, né? O Pier como um todo virou um marco, assim, sim, né? Então, e o ponto principal, final, ser o hard rock, fortifica mais ainda para mim, né? Claro. Mas é que é tão grande a marca do hard rock, até para a gente entender o quão relevante é essa colocação de vocês, cara. Porque até mesmo nós não falamos assim, vamos lá no Pier. Vamos no hard rock. Vamos no hard rock. Entendeu? E a narrativa para o comercial, tipo, todo mundo hoje que vende a praia, vende o hard rock café. Entendeu? Não é Então, cara, é mérito de vocês ter esse know-how, né? Então, cara, é muito grande. O negócio é tão grande que ele alavanca todo o projeto do Pier. Sim. Então, em resumo, é isso. Né? O resto, né, não desmerecendo. Não. Mas é que, cara, é isso. É isso. É legal. E como que nasceu o Security Point aqui? É isso mesmo? Security Point. Logo a gente vivia uma vida muito estressante e sedentária por causa do trabalho, né? Então, tanto eu quanto o Cauê, a gente saía do escritório totalmente estressado todo dia, buscando alguma coisa para comer, para compensar o estresse. A gente vivia uma vida sedentária, então, né, estava com quase 100 quilos, estava num outro momento, então descontava tudo na comida e a gente precisava fazer alguma coisa. A academia não fazia sentido pra gente, só ir lá puxar peso, com o estresse que a gente sentia, não... E por um acaso, a gente acabou indo jogar pádel e nesse a gente descobriu que a gente gostou de um hobby que não era só que a gente conseguiria fazer mais vezes na semana, e isso ajudaria a gente com saúde como um contexto geral. Só que só tinha movie aqui, e é uma quadra aberta, então a gente tinha que disputar o horário com a cidade inteira para conseguir um horário na semana, e daí se a gente conseguia, eu não lembro que dia que era na segunda-feira, terça-feira o nosso horário. Eu sei que chegava lá aquela semana, estava chovendo, pronto, você já não jogava aquela semana. Eu falei, cara... Aí falei, vou fazer uma quadra para nós. Saí atrás de barracão, tal, consegui uns 2, 3 barracão, fiz um projeto, uma quadra com gourmet pra gente receber os clientes e jogar. Todo mundo vai querer jogar isso aqui daqui a pouco, porque era muito bom, né? Eu entendi que todo mundo ia jogar. E eu não consegui esse barracão, não consegui o espaço. Aí depois consegui 2, os caras falaram que alugavam para mim, eu fui lá, medi, fiz o projeto, os caras deram para trás e deu meio que desisti da ideia. Passou uns meses... a gente atendeu um cliente, que a gente fechou um projeto com ele, e eu
E ele disse, porque eu tô jogando pádel. Eu falei, cara, vamos jogar junto. Daí foi eu, o Cauê, contra ele e o irmão dele, a gente começou a jogar meio que direto. E 2 vezes também indo jogar, a gente não conseguiu o horário. E eu falei assim, cara, vamos montar uma quadra, tal. Eu troquei ideia e falei, cara, dá pra fazer. Aí tem que achar barracão, enfim, consegui achar isso aqui. Um amigo meu me mandou, eu vim aqui conhecer, eu falei, cara, é aqui mesmo. E daí eu falei assim, cara, dá pra fazer. E no início era as empresas, né? Então eu tinha falado com esse cliente, eu falei, cara, vamos colocar as nossas empresas, a gente vai fazer eventos lá, Nando Arquitetura, né? Com a empresa dele e tal. E beleza, vamos criar esse espaço para fazer negócio. No meio do caminho, quando já estava quase pronto, que a gente fez muito rápido, a gente fez aqui em 21 dias, né? A obra como um todo, assim, já estava quase tudo pronto. Foi assim, cara, isso aqui não dá para ser um negócio com empresas, com marcas, porque tipo, você vai nas quadras, no Delta, tudo é um monte de propaganda, é um monte de coisa assim. Enfim, se eu trouxer as pessoas para jogar aqui, tiver o nome das empresas na parede, a gente parece que tá chamando para vender alguma coisa, tá indo jogar na quadra da empresa. Eu falei assim, cara, tem que ser CPF aqui, tem que ser chegar aqui, o nome do negócio não ser o negócio, que é Secret Point, o nome que a gente criou para cá, e vir num espaço e daí quer conhecer a gente, quer fazer negócio com a gente, vai fazer negócio com a gente, mas não tá sendo pressionado em nada, tô indo lá na quadra Nando Arquitetura, vai ser arquiteto e vai me oferecer alguma coisa, entendeu? Tipo, a gente desmistificou todo esse negócio, mudou o plano, então não tem propaganda aqui dentro, não tem empresas, não tem nada, quer vir jogar com a gente, aqui a gente vai conectar pessoas com pessoas. Se acontecer negócios através proveniente disso, vai acontecer porque as pessoas gostaram de lidar com as pessoas, mas não porque está sendo oferecido um produto de alguém para alguém. Então, a gente criou esse negócio, esse ambiente familiar que virou o nosso lazer, ajudou muito a gente a esse negócio do principalmente estresse, saúde. Eu perdi 24 quilos, o Cauê perdeu 20 quilos, a gente se exercita todo dia, a gente reúne os amigos para falar coisa boa, a gente faz janta todo dia com a família, a gente enfim, todo mundo sabe onde encontrar a gente, né? Claro, apesar de a maioria das pessoas não saberem onde é, porque a gente não conta, né? Sim. Só quem é convidado que vem, não é aberto ao público, né? Mas a gente convida as pessoas, manda a localização, as pessoas vêm, fazem um churrasco com a gente, é um ambiente de confraternização todo dia que a gente conecta pessoas com pessoas, a gente não conecta empresas aqui dentro. E as conexões, enfim, acontecem através de uma forma diferente, né? Uma consequência. Uma consequência, enfim. Então aqui é um lugar para a gente conhecer pessoas que estão no mesmo ambiente que nós, desfrutam das mesmas ideias, têm os mesmos propósitos, os mesmos valores. Então a gente não tem pessoas, não faz festa aqui, não tem solteiros, é tudo casais, é pessoas casadas, é ambiente, a gente não tem bebedeira, não tem som alto, não tem familiar. O esporte, é familiar, é uma música de boa, é um negócio, então... Até porque já tem esse filtro do convite, né? Precisa ser um convidado, então vocês já sabem que partilham das mesmas ideias e automaticamente os negócios acontecem, né? Acontece, enfim, gera muitas coisas através daqui, mas não é cobrado nada de ninguém, não é... Então, tipo, a pessoa vem no nosso QG. Sim. Entendeu? E daí se conecta com a gente, não com o nosso negócio. Nesse novo tempo que você até falou da mudança para outro ambiente, aonde que entra a família e a fé nesse novo momento que vive o Nando hoje? Onde que, em todo o teu propósito de vida, de profissional, a tua família hoje, né, e a fé? Na verdade, sempre foi. Eu fui criado num lar evangélico, né, num lar cristão. Eu tocava na igreja. Eu fazia parte eu tocava violão na igreja, né, e eu sempre imaginei que eu ia ter uma família. Eu nunca me imaginei em festa, em coisa assim. Eu sempre imaginei que eu ia viver um ambiente familiar e que, enfim, não ia viver as coisas do mundo, digamos, igual a gente chamava na época que eu era criança na igreja, né? Então, tipo, eu pensei, cara, eu vou ter minha família, a gente vai ter os meus amigos, a gente vai se reunir, vai comer, vai fazer churrasco, vai fazer as coisas e vai ser sempre assim. Então, eu sempre busquei uma pessoa que tivesse os mesmos princípios que eu, os mesmos objetivos. Achei e, enfim,
isso deu muito certo para mim, porque eu achei a pessoa do jeito que eu queria, da forma que eu queria, e a minha esposa me traz muito apoio no que eu decido fazer. Então, vou fazer uma quadra de pádel, não sei o que, que legal, não sei o que, porque daí vai todo mundo, com as meninas, com as crianças, não tem negócio, não, tu não vai fazer isso. Eu chego e falo pra ela assim, vou trocar de carro. Ela diz, que legal, qual que você vai pegar? Esse aqui, nossa, que lindo, vamos lá ver. Vamos lá, nossa, isso aqui, tu vai amar esse carro, não sei o que. Tipo, eu tenho um apoio em tudo que eu gosto de fazer do meu lifestyle, eu tenho um apoio. Então isso eu acho que faz total diferença, tanto dos meus amigos, né, com o meu meio todo eu tenho muito apoio, então tem alinhamento. Alinhamento com a minha família. Se eu chego e falo pro meu pai, vou comprar mais um carro, lá vem tu, o que vem? Manda a foto, que legal, não sei o que, que lindo. Tipo, ninguém me questiona, ninguém fala, mais um, não sei o que. Tipo, eu tenho muita sorte que eu tenho um apoio muito, o meu meio me apoia em todas as ideias praticamente, então as coisas acabam fluindo e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, porque eu tenho apoio, então não tem como dar errado, entendeu? Tipo, tá todo mundo e é sempre pro bem, então sempre dá tudo certo. Que legal, cara, que legal. É isso aí, Nando. Pra gente deixar uma mensagem final aí pro pessoal, gostaria que tu compartilhasse algo que você saiba que vai inspirar as pessoas, que é uma mensagem que tu quer trazer assim de inspiração mesmo, para quem está começando, para quem já está na carreira, ou quem nem é da arquitetura, mas para quem quer fazer a diferença mesmo, o que você acredita. Uma coisa que eu tenho certeza, não é uma dúvida, não é o que eu acho, não é o que eu imagino, é uma certeza. Qualquer coisa que você amar, que você fizer com toda a dedicação do mundo e você se dedicar naquilo, vai dar certo, independente, né? Então, se você acredita, eu quero tal coisa, e você der o teu melhor, e você utilizar todas as ferramentas que tem disponíveis hoje no mercado, que é de graça, que qualquer coisa, qualquer informação que você vai pesquisar na internet, está ali a ferramenta, está a informação, está tudo ali. Tudo que se precisa tá em mãos. Hoje está muito fácil o acesso, então qualquer coisa que você precisar e você se dedicar, você vai ter todas as informações para fazer aquilo o melhor possível. Então, faça isso, acredite nos teus sonhos, tenha certeza que vai dar certo. Se as pessoas não te apoiarem, você prova para elas que você está fazendo do jeito certo, que você está buscando, que você está dando o teu melhor e que você confia naquilo e você vai ser bem sucedido. Não tem margem para erro, qualquer coisa, né? E pedir sempre a orientação de Deus, os caminhos, né? Tipo, sempre me orienta para que eu faça da forma correta, para que eu não me desvirtue, que nenhum empecilho aconteça errado nesse meio do caminho. Então, fazendo do jeito certo e sempre entregar o combinado, independente do que for, eu vou te entregar isso, vou fazer isso e tal. Faz o combinado que as pessoas vão sempre te contratar. Ninguém quer ficar indo atrás de outros se um já deu certo. Então, grande parte do volume que a gente tem hoje é porque os clientes nos indicam para os amigos e dizem, cara, nunca me incomodo com eles e acabo voltando. Então, faz o combinado, entrega o combinado, que é sucesso, não tem erro. É isso aí. Nando, mais uma vez, obrigado por nos receber aí no teu espaço, irmão. Eu que agradeço. Sucesso na caminhada e que possamos trazer aí novos projetos. Obrigado ao Cauê também, que esteve aí presente conosco, Miguel. E é isso aí, curte e compartilha esse conteúdo. Como o Nando deixou aqui, você precisa ser forte, corajoso e ter a certeza que não tem ferramenta faltando para você executar o que você tem aí no seu coração, se estiver alinhado com os propósitos que Deus tem para a sua vida e você der o seu melhor e aquilo que você está prometendo você entregar, o sucesso é garantido, né, Nando? É isso aí. E vamos para os próximos Hard Rocks, né, Nando? Vamos para cima, vamos para cima. Um abraço a todos, seja forte, corajoso e até a próxima.